nesse Dia Mundial da Alimentação Saudável, hoje dia 16 de outubro, né? A gente resolveu trazer aqui no estúdio alguns dos piores alimentos que você deve evitar ou até mesmo eliminar, né, de vez aí da sua lista de compras. Para isso a gente convidou aqui a nutricionista Júlia Bergman, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Júlia? Obrigado por ter aceitado aqui o nosso boa noite. Muito convite. Obrigada pelo convite também. A gente que agradece. Bom, na verdade, a gente sempre coloca lá vários tipos de alimentos que a gente acha que são bons, são saudáveis, mas na verdade não são. Não são. Por isso que eu até quis trazer alguns que acabam gerando bastante polêmicas, não sabe se são dúvidas, se são saudáveis ou não. E hoje, né, no Dia da Alimentação Saudável, é um dia muito importante, porque a alimentação saudável não é só estético, né, Alexandre? Também é saúde, né? É então, saúde, principalmente. Principalmente, né? Porque aumenta risco de doença cardiovascular, de diabetes, de gordura no fígado. Então, a gente tem que olhar muito mais para a nossa alimentação. Sem dúvida. Bom, né? Você trouxe aqui os 10 alimentos que você julga que são os piores. Sim. Né? Vamos começar do menos pior. Vamos começar pelo 10º. Tá. Que é justamente esse daqui, o iogurte. O iogurte. Eu quis trazer ele porque muitas pessoas pensam que ele é 100% saudável e, na verdade, muitas vezes pode estar consumindo um iogurte que tem quase a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante, por exemplo. É né? mesmo? Então, fora que muitas vezes tem cheio de conservante, de corantes, de vários aditivos químicos. Então, é muito importante ler sempre o rótulo do iogurte que tu está consumindo. O ideal é que essa lista tenha apenas leite, fermento lácteo, e se utilizar alguma fruta para aromatizar, que seja a polpa da fruta e não o aroma artificial da fruta. E aquele iogurte integral, por exemplo, natural, esse está liberado? Perfeito, sim. Daí misturar com fruta para estar adoçando, para dar um sabor no iogurte, seria uma opção super legal. Entendi. Bom, esse iogurte então, esse daqui tem muito açúcar. Muito açúcar vai fora. E vários aditivos químicos. Maravilha. O 9º alimento pior do mundo para você? Esses biscoitinhos salgados e muitas vezes salgados, e muitas vezes que dizem que são integrais, né? Vem muita gente falando. Eu vou abrir aqui um. Pode falar. Isso, pode. Muitas pessoas às vezes pensam, eu como uma bolachinha água e sal, tá super saudável, super light, e tenta misturar água e sal para ver se monta um biscoitinho. Não monta, né, gente? Então assim, é cheio de farinha branca, cheio de gorduras refinadas. Então, por isso que é muito importante evitar esse tipo de biscoito. Esse biscoitinho salgadinho, que a gente acha assim, vamos levar para o lanche, né, para beliscar ali um pouquinho, prático, porque é né? prático, exatamente, leva para qualquer lugar. Mas não, né, a gente sempre tem que ler a lista de ingredientes e a ordem da lista de ingredientes é sempre do que mais tem para o que menos tem. Então, o primeiro ingrediente a gente tem que olhar muito, principalmente os 3 primeiros, que o primeiro deveria ser uma farinha de trigo integral, para daí ser uma opção legal de estar consumindo. Entendi, maravilha. Então, esse daqui a gente também lima, joga fora. Exatamente. Maravilha, biscoitinho salgadinho desses aqui, não mais. Isso. O 8º alimento pior do mundo para você? São os adoçantes. Adoçantes. E tem que ter muito cuidado, na verdade. Tem alguns adoçantes que são legais, no caso dos adoçantes naturais, então, por exemplo, um stevia, ou um xilitol, ou um eritritol, são opções legais. Mas tem que cuidar com esses que é a base de aspartame, ciclamato, sucralose, que são péssimos para a nossa saúde, são relacionados com diversos tipos de doenças, então tem que cuidar muito. Uma opção legal para adoçar, além dos adoçantes naturais, poderia ser um açúcar integral, um açúcar demerara, ou um açúcar mascavo, ou até adoçar com as frutas. Frutas secas são excelentes para estar adoçando os preparos. Adoçar com mel, por exemplo, o café pode? Perfeito. Super legal, super antioxidante, anti-inflamatório, é uma opção super legal. Mel está liberado. Mel tá uma opção super legal. Maravilha. Mel, melado, então, os dois. Esse tipo aqui de adoçante, não é uma opção legal. Da sua lista também. Vamos lá. O 7º alimento. Então, eu quis trazer 2, que é o suco de caixinha e o suco em pó, né? Porque muitas pessoas pensam, é light, o suquinho em pó. Mas da mesma forma, às vezes ele é cheio de aditivo químico, cheio de adoçantes artificiais, que a gente comentou agora, aromas artificiais também, então por isso acaba não sendo uma opção tão legal. Esse daqui, por exemplo, é gelatina, né? Não, esse daqui é o suco mesmo. Suco, tanto esse daqui de saquinho suco quanto em pó, de caixinha. como de caixinha. Os dois, muitas vezes esse aqui tem cheio de açúcar também. Cheio de açúcar, né? Então, assim, fazer sempre um suco natural, né? Utilizar a fruta mesmo para estar fazendo esses sucos e de preferência sem adoçar. É muito bom a gente se acostumar com o gosto natural dos alimentos, né, Alexandre? Evitar de ter que adoçar os alimentos. Verdade. Isso aqui é um veneno, na verdade, né? Cheio de açúcar. Vamos tirar também. E muitos pais, às vezes, levam esses suquinhos para as crianças, né? Para a criança, o que é pior ainda. Leva para o jardim, já vai habituando errado. Exatamente. Viciando aquele paladar daquela criança no açúcar, né? Exato.
Vamos em frente então. Agora estamos chegando aqui no sexto alimento pior do mundo. Que são os embutidos, né? Até a Organização Mundial da Saúde já comentou do risco de câncer que esses alimentos acabam tendo, porque são riquíssimos em nitratos, em nitritos, em açúcar, vários aditivos Vou mostrar químicos. aqui um pouquinho. Então, Esse assim, daqui, olha muitas só. pessoas pensam que peito de peru é saudável, né? Aham. Se fosse só o peito de peru na lista de ingredientes, seria super saudável. Mas acontece que muitas vezes essas listas vêm com vários aditivos químicos. Então, a gente tem que evitar. Uma opção legal de proteína de utilizar no dia a dia seria os ovos, ovo de codorna, até o queijo mesmo, atum, sardinha. São opções muito melhores do que utilizar os embutidos. Os embutidos, que aí a gente pode citar, né? Peito de peru, Salsicha, presunto, calabresa, apresuntado, bacon. tudo que a gente adora comer à noite lá com os amigos. Sim, Que não é coisa, uma hein? opção tão legal, Mas né? não é uma opção. Agora assim, ó, vamos, agora caindo para a realidade, Sim, né? aham. De vez em quando você comeu um negócio desse, um peito de peru, um presunto e tal, passa. O problema é se você comer isso todos os dias. Sim, claro, a frequência é muito pior, né? Ser muito frequente, mas se for utilizar um embutido, que seja um embutido que tu conhece, principalmente o fornecedor. Então, da feira, que seja uma maneira mais artesanal de estar fazendo aquele embutido, que daí acaba sendo uma opção muito melhor. Então, tudo que for muito industrializado, eu sempre falo assim, descasque mais e desembale menos, né? Isso que é mais importante. Descasque mais E desembale e menos. desembale menos. Né? Tá Isso certo, que é mais perfeito. comida de verdade, tem que ser a base da Vamos alimentação. tirar então os presuntos aqui, apresuntados e etc, né? Maravilha, vamos em frente então. Esse daqui é o grande vilão, né? Isso. Mesmo escrito aqui O sem açúcar. Então, muitas pessoas Aqui, ó. pensam que o sem açúcar acaba sendo mais saudável, né? Mas não, por causa da questão dos adoçantes, que são riquíssimos, como eu falei, né? E às vezes vários aditivos químicos também, corantes, aditivos cancerígenos. Então, por isso que é legal evitar refrigerante de uma forma geral e principalmente o sem açúcar. E ele, por exemplo, ele se equivale também àquelas caixinhas de suco? Muito também são parecido, muito doces. a composição, muito parecida. É bem parecido. Bem O que é pior? Bom, pior é o refrigerante. O refrigerante ele acaba sendo pior porque ele tem corante de caramelo, que é um aditivo químico muito ruim para a nossa saúde. Ácido fosfórico também, que é muito ruim. Então, por isso que ainda assim é bem um pouco... O suco é menos pior. É o menos pior. Mas ainda os dois estão bem equilibrados. Maravilha. Vamos aqui para o próximo alimento então. Aqui é o quinto alimento e esse é o quarto. Isso. Salgadinhos. São os salgadinhos, né? Esses aqui que a gente adora comer com refrigerante, com cerveja, com um aperitivo, né? Então, assim, eles são Petiscos. riquíssimos em farinhas brancas, em gorduras trans, vários aditivos químicos também que não são legais para a nossa saúde. E o problema também é que muitas vezes são feitos com farinhas transgênicas. Tanto que às vezes tem até o Tzinho de transgênico na embalagem. Então, tem que cuidar muito que os transgênicos também não são legais para a nossa saúde. Então, uma opção legal de um snackzinho saudável seria legal estar comendo as castanhas, por exemplo, amêndoas, amendoim, fazer nozes, snack de assim. grão de bico. São opções muito mais interessantes. Mas é aquela coisa, aí esses alimentos são até muito mais caros, né? Porque, Sim. por exemplo, um desses daqui, você compra um pacotinho desse por R$2, R$1 e pouco, Sim. por aí. Agora, uma castanha lá, o cara já vai gastar R$20, um potinho também que vem pouco, né? Vem uma quantidade menor. Mas, assim, se for utilizar o da feira, às vezes tu consegue... No mercado acaba sendo muito mais caro. Mas se for verdade. ver um fornecedor, uma feira, enfim, tu acaba encontrando um preço mais em conta também. Tem que né? batalhar um pouquinho para poder se Exatamente. alimentar bem, E às né? vezes deixar os extras, por exemplo, os fast foods, os Sim. deliveries, tudo isso a gente vai economizando dinheiro e dá para estar comprando ali um amendoim, alguma Maravilha. outra castanha. Bom, saindo aqui do nosso quarto alimento, agora tem o terceiro pior alimento, na sua opinião. Isso, que é a margarina, né? Então, da mesma forma, muitas pessoas pensam que é uma opção melhor do que a manteiga, mas na verdade não. Eu falo que se deixar uma margarina aberta, nem uma mosca pousa ali, porque Sério? realmente... Olha só, vamos abrir aqui, ó. Aqui não tem mosca agora, né? Mas Porque realmente ela é super hidrogenada, né? Hidrogenada. É uma gordura muito ruim, principalmente para a nossa saúde cardiovascular. Muitas são adicionadas de ômega 3, para dizer, só porque tem ômega 3 é saudável. Mas não, porque é como se colocasse uma coisa boa dentro de Sim. um produto não legal, então fica elas por elas e acaba não sendo uma opção tem interessante. aquelas margarinas com fibras. Com fibras, mas aquelas ainda outras assim é com só para... light. Isso é só para envelhecer, né? Exatamente, só para vender mesmo, porque Então, não é uma opção legal. Margarina substitui pela É uma manteiga. manteiga mesmo, uma opção muito mais interessante. Outra perguntinha também, nessa linha, né, de passar no pão, Sim. torrada e tudo mais. Requeijão.
Tem alguns requeijões que são riquíssimos também em aditivos químicos, então uma opção melhor seria um creme de ricota, um cottage, é uma opção mais interessante de estar passando. Maravilha. O segundo alimento pior do mundo, na sua opinião, está aqui dentro desse saquinho. Isso. O que é isso aqui? Que é a gelatina, né? Ah, gelatina. E eu quis trazer principalmente a zero, Aqui, porque principalmente zero. muitas pessoas pensam que é a saudável, né, que é a da dieta, mas na verdade não. Ela é cheia também de corante, de aditivos químicos, e riquíssimas em adoçantes artificiais, então não é uma opção legal. Fazer uma gelatina natural, ou seja, pegar aquela sem sabor, acaba sendo uma opção mais interessante. Então faz um suco de fruta, mistura junto com a gelatina sem sabor e fica super gostosa também, de uma maneira muito mais saudável. Dica. Sem sabor, mistura e aí num coloca suquinho. o suco, vai dar o sabor que a gente precisa. O suco da fruta, da preferência, né? Então, gelatina também tem que cortar. Tem que cortar também. Agora, o primeiríssimo lugar é um que todo mundo, assim, principalmente estudante, né? Adora comer isso. Nossa, é verdade. Que são os macarrões instantâneos. Isso. E eu quis trazer ele também porque ele é um combo, na verdade, né? Ele tem tanto macarrão instantâneo, que ele é frito, cheio de aditivos químicos também, e junto com um tempero pronto. Esse temperinho aqui, né? Que tem um ingrediente que é muito ruim para a nossa saúde, principalmente cerebral, que é o glutamato monossódico, que tem dentro desse tempero pronto. Que tem dentro aqui desse tempero. Exatamente. Glutamato monossódico. Que é um veneno. É um veneno, principalmente para a nossa saúde cerebral. Então, fazer temperinhos naturais, então comprar um açafrão, páprica, salsinha, cebolinha, são opções muito mais naturais e são práticas também. Tu compra aqueles e tempera em pó mesmo e mistura ali no macarrão, que é uma opção muito mais interessante. E substitui o macarrão instantâneo por um macarrão integral. Pois é, porque quando a gente vê assim, bom, é instantâneo, então quer dizer, em 3 minutinhos você bota lá na água fervente e tal, ele já vai, quer dizer, tem muito conservante, muitos aditivos, né, que a gente chama, enfim. E dura muito tempo também, né? Qual é o estrago que isso daqui faz no nosso organismo, hein? Então, aumenta muito mais os riscos de doenças, né? Aumenta o risco de câncer, de diabetes, de doença cardiovascular. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito. Que legal. Bom, tá aqui então os 10 alimentos, né? Os piores alimentos do mundo. Em primeiro lugar, os macarrões instantâneos, depois gelatina, margarina, salgadinhos, refrigerantes e por aí vai. Eu gostaria que você voltasse aqui um dia para a gente mostrar os 10 melhores alimentos. Ai, ótimo, vou adorar. Né? Aí a gente mostra para o telespectador os 10 melhores. Isso tá aí. certo. Então, Júlia, obrigada, muito obrigado, Alexandre. hein? Obrigado mesmo pela sua participação aqui. Muito obrigada.